agora sim, nossas boas-vindas àqueles que estão conosco, para iniciarmos aqui a nossa 268ª reunião. Desejar um ótimo dia, uma ótima manhã de trabalho a nós. E para iniciarmos, como felizmente sempre a gente tem membros novos participando aqui conosco, eu gostaria que a Secretaria Executiva repassasse as instruções de participação aqui nessa reunião via videoreferência. Por favor. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Muito obrigado. Então, agora sim, inicialmente, cumprimentando mais uma vez a todos, dizer que essa é uma reunião de muita alegria, porque é a nossa última reunião deste mandato, na reunião ordinária, com as nossas pautas técnicas específicas aqui. Eu acho que depois passo as considerações aí do Paulo e do Felipe também, mas em meu nome aqui agradecer todos os membros da Câmara que sempre estiveram muito engajados, mais do que na reunião mensal, no dia a dia da gestão, né? Eu sei que é bastante clichê, mas a coordenação da Câmara não é nada sem os membros, né? São os membros que alimentam a coordenação, trazem as informações, trazem as demandas, reclamam, criticam. Eu acho que é isso que faz a CTNH ser o que é ao longo de décadas. E, portanto, aqui em meu nome, então, nosso muito obrigado a todos os membros da Câmara e nessa missão, né, de manter esse equilíbrio gota a gota, principalmente na estiagem. Então, essa é a nossa última reunião deste mandato, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do futuro, né, das próximas reuniões, como que vai ocorrer o processo eleitoral. E, então, só agradecer demais, dizer que, olhando para o nosso plano de trabalho, que é um plano denso, pesado, a gente conseguiu, nesses últimos nesse biênio, cumprir aí as nossas missões. Então, acho que todos nós podemos ter muita tranquilidade de missão cumprida nesse mandato. Claro que desafios não faltam, mas acho que daquilo que a gente se comprometeu a fazer, a gente está entregando enquanto membros da Câmara. Essa Câmara tem quase 180 membros, né, titulares e suplentes. Então, acho que todos vocês, todos nós, né, podemos sentir muito orgulhosos desse mandato, de conseguir atravessar situações muito adversas, muitos conflitos. E claro que pela frente ainda muita coisa, tem renovação do Cantareira pela frente, tem sistema doutor regional, tem conclusão das barragens, tem barragem do Piraí, tantas outros enfrentamentos que a gente vai ter nesse próximo dia. Mas já falei demais aqui na abertura, mais uma vez, não só agradecer, e passo também aí para as considerações do Paulo e do Felipe nessa última reunião nossa aqui deste mandato. Paulo, bom dia. Paulo, deixa eu sair um pouquinho da tela, então vamos para o Felipe e depois o Paulo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, membros. Faço das suas as minhas palavras, Alexandre, muito bem lembrado. Eu acho que se a gente tem uma Câmara forte é porque a gente tem todos os membros por trás no dia a dia, nos apoiando, nos municiando de informações, estando junto aí para a gente dividir tudo o que acontece, dos nossos anseios com barragens, com previsões futuras e no dia a dia também. Então, muito obrigado a todos e que tenhamos uma boa reunião aí. Valeu. Obrigado, Felipe. Acho que agora o Paulo retornou conosco, Paulo. Estamos falando um pouquinho dessa nossa última reunião aqui deste mandato. As suas saudações iniciais, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer participar dessa Câmara Técnica. Nós temos aí principalmente o Alexandre e o Felipe, que estão mais na ativa, e todos os membros aqui, né? Nós fazemos dessa Câmara um parlamento, onde as pessoas colocam todas as suas posições de forma livre, e a gente procura fazer a gestão do sistema Cantareira da melhor forma. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado aí, Paulo, né? O trio da coordenação
aqui eu vou só projetar na tela para nós iniciarmos formalmente aqui a nossa reunião. Só peço que confirmem se estão vendo minha tela. Sim, Perfeito, ótimo. Alexandre. Muito obrigado. Pelo menos na última reunião do mandato eu aprendi como faz aqui, ó, a tela cheia para a gente não ter aquele problema. Bom, então, mais uma vez, boas-vindas. Agora sim, iniciando, né, nossa última reunião aqui desse mandato, via videoconferência, né? Provavelmente no próximo mandato manteremos aí esse formato de algumas presenciais, outras virtuais. Acho que é um modelo que tem funcionado muito bem, não só aqui na CTMH, mas, né, eu sei que alguns querem se ver mais presencialmente, outros querem só se ver virtualmente, então acho que esse mix tem permitido aí que a gente consiga avançar nas nossas pautas, independente da modalidade da reunião, seja ela presencial ou nos formatos de videoconferência, né? Bom, essa é a nossa pauta ordinária aqui de hoje. Nós temos aí alguns informes, eu vi que a Lilian aí do GT Qualidade também já está conosco. Bom dia, Lilian. E temos aí, né, as nossas pautas ordinárias das situações financiais, algumas ocorrências do mês, essa situação também já está aqui conosco. E, claro, ao final, deliberamos aí sobre as razões a serem descarregadas do sistema Cantareira. E, claro, caso algum membro tenha algum informe, algum assunto, como sempre tem sido a CTMH, democrática, aberta, fique muito à vontade. A pauta é nossa, a pauta é da Câmara, né? Então tem que representar os anseios dos membros, e se alguém tiver algum assunto ou informe, fique muito à vontade para solicitar a palavra aí no chat. Bom, feita essa abertura, então, eu queria só trazer um primeiro informe, né, que eu acho que tem muitos nos perguntando, querendo saber. Tenho recebido aqui algumas consultas sobre a renovação da outorga do sistema Cantareira, né? Só fazer um informe breve aqui. Como todos sabem, a outorga tem validade de 10 anos, vence ao final do maio de 27, portanto, nós estamos mais ou menos aí há quase 2 anos, um ano e pouquinho do vencimento dessa outorga, dessa pactuação, da renovação dos votos, como queiram chamar, né? E informo que já se iniciaram, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui em reuniões passadas, algumas reuniões iniciais entre a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ASP Águas, com a diretoria dos comitês, no sentido de, né, começar a esquentar aí as turbinas do ponto de vista de cronograma, principalmente neste momento inicial, né? Enquanto comitês, né, a diretoria aqui do PCJ optou, nesse momento, pela criação de um GT, um grupo de trabalho no âmbito da CTPL, né, da Câmara de Planejamento. Claro que está aberto a convidados, né, reuniões de qualquer GT, qualquer Câmara do comitê são reuniões públicas abertas, mas formalmente tem lá os membros da CTPL, que inclusive alguns não, muitos são membros aqui da CTMH, se não o membro, mas a entidade é membro da CTPL, então muito em breve vai haver aí uma chamada de reuniões, tem algumas reuniões que vão iniciar na próxima semana, para começar a discutir, fazer uma avaliação do que deu certo, do que deu errado, quais são as perspectivas para os próximos ciclos aí de renovação da outorga, e claro que estamos aí, né, tanto o comitê PCJ, quanto o comitê do OTT, a própria Sabesp, enfim, todos os envolvidos da sociedade de maneira geral, vai haver muito em breve a publicação de um cronograma oficial dessa discussão, né, já algumas sinalizações de, né, momentos de escuta aos comitês, momentos de escuta à sociedade, de escuta aos interessados, mas a sociedade de maneira geral, depois prazos para a publicação de uma minuta, consulta pública, enfim, né? Então, Ana e SP Águas, nós aqui enquanto comitê também estamos na guarda aí da formalização desse cronograma oficial da renovação, onde, claro, nós aqui da CTMH discutiremos muito esse assunto, acho que todos aqui, independente daquele que está diretamente, né? Lembra que o sistema Cantareira abastece diretamente 19 cidades, né? Mas, indiretamente, muita gente, né? Aqui no PCJ, porque, principalmente nas regiões metropolitanas, onde o cidadão mora numa cidade e trabalha na outra, né? A população flutuante nas cidades, né, são muito grandes, muito integradas. Então, Cantareira, embora abasteça diretamente 19 cidades, tem uma influência gigantesca nas outras cidades, evidentemente, além da Grande São Paulo, né, nessa gestão compartilhada. Então, só para trazer esse informe, imagino que muito em breve os membros do comitê como um todo serão informados desse cronograma oficial e, claro, que traremos e teremos muitas oportunidades aqui na Câmara Técnica para, com calma, com muita parcimônia, muita racionalidade,
colocarmos as posições PCJ, né, ou seja, os pleitos PCJ e a avaliação desse último ciclo, se atendeu às expectativas, se ajustes são necessários ou não. Esse é um pouco o espírito que está norteando e provavelmente norteará a renovação da outorga do Cantarelli. Então, só para trazer esse informe, muito em breve, talvez já na próxima reunião, a gente tenha algo mais concreto de cronograma, e aí, enfim, para começar a elaborar documentos, materiais, e, claro, ouvir os usuários, né? Isso eu acho que é a parte mais importante, né? Essa é uma reflexão importante que todos façam, né? Aqueles que têm captação direta na calha do Atibaia, do Jaguari e do Piracicaba, principalmente, né? Ou seja, Campinas, Valinhos, Itatiba, Atibaia, Sumaré, Limeira, Piracicaba e tantos outros. Ou seja, essa outorga vigente atende os anseios, olhando agora para o próximo ciclo, as demandas existentes, né? Ou seja, atende às demandas existentes. Então, acho que é um pouco olhar também agora, uma lição de casa de cada um, olhar para o que foi o último ciclo, né? Tem sido, na verdade, o último ciclo, já que a gente está dentro dele, e como que isso pode ser aperfeiçoado na operação pelas faixas, as metas de vazão, os tempos de trânsito, enfim. Então, acho que é um pouco tudo isso que muito em breve iremos conversar com mais profundidade aqui na reunião da Câmara, no GT e, evidentemente, em todos os espaços que existirem dentro desse cronograma oficial que será proposto aí pelos órgãos de gestores, né? Bom, só fazendo um informe, né? Então, só para comunicar essas questões. Na sequência, eu gostaria de convidar a nossa... deixa eu só fazer um reparo aqui, né? Eu, na abertura, acabei não cumprimentando de forma especial os nossos coordenadores de GT, né? Nós falamos muito da coordenação da Câmara, mas lembrar que, assim como todos os membros, o Jorge Mercante, nosso coordenador do GT Previsão, a Aline, nossa coordenadora aqui do GT Qualidade, também trabalharam bastante, né? Ontem, inclusive, teve reunião do GT Previsão, ontem à tarde, então também, né, os nossos coordenadores adjuntos aqui, os GTs, os adjuntos e dos GTs também nos ajudam muito nesse dia a dia aí, nessa convivência com todos, né? Então, eu queria chamar um pouco a Lilian aqui, coordenadora do GT Qualidade, para também trazer aí os informes do GT Qualidade, do andamento, principalmente da questão do monitoramento, com destaque aí ao trecho final do Rio Piracicaba. Lilian, bom dia e muito obrigado pela presença hoje e pela condução dos trabalhos nesse mandato. Bom dia, Alexandre, bom dia, colegas. Então, o GT, a gente teve reunião agora em junho, né? E a gente avaliou aí uma proposta, né, de complementação do procedimento, né, operacional padrão do sistema de alerta do Piracicaba, né? A CETESB já tinha apresentado uma parte preliminar da sua atuação, e aí a gente discutiu a parte da SP Águas, né? Estamos avançando aí para tornar esse POP mais operacional possível, né? Para, de certa forma, também integrar aí a gestão de qualidade e quantidade, né? Internamente, a gente está, a CETESB, né, discutindo um procedimento interno, porque para a gente fazer os atendimentos, a gente precisa de uma logística, né, entre as diretorias aqui da CETESB que vão atender as ocorrências, né? Então, internamente, nós estamos desenvolvendo aí, inclusive, uma ferramenta aí para apoiar essa logística. E, então, atualmente, estamos nessa fase aí de desenvolvimento. E a questão do monitoramento, a gente continua trabalhando aí na implantação das estações automáticas, né? Nós estamos com um projeto FEIDRO em andamento, assim, né, com a análise técnica do agente técnico, né?
Eles já meio que aprovaram. Foi. Não sei se a Lilian congelou só para mim ou... Né, Voltou. do breve, a gente precisa, assim... Eu tinha dado só um pause na sua transmissão. Voltou, Lilian, por favor. Ah, tá. E aí, a gente está em fase de assinaturas para enviar o contrato FEI, tá? Então, espero que aí em breve a gente já tenha o contrato FEIDRO e internamente nós já estamos iniciando aí os procedimentos para a licitação das estações, né? A ideia é que até aí, o final do ano a gente já tenha alguma coisa mais, assim, já em fase de contratação, né? Então, essa parte de monitoramento está andando, nós estamos também terminando a parte de poder colocar dados externos no SINQA, né, que é o sistema da CETESB, das estações automáticas. Isso também, em breve, vai estar finalizado, a gente vai poder receber aí dados, né, de acordo com certos critérios que vão ser exigidos aí pela CETESB. E também a gente tem aí a parte do monitoramento andando. E também temos o boletim, né, integrado, que a sala de situação, a SP Águas, vem desenvolvendo, né? E, então, todo mês, é um boletim mensal, colocado lá no site, disponibilizado lá no site, que todos podem aí acessar. Então, por enquanto, é isso que está acontecendo, e aí também eu peço aí se o Eduardo Léo, se o pessoal da sala de situação quiser também complementar alguma ação aí que eu não tenha falado, por favor, Alexandre, se for possível, alguém quiser aí complementar do GT. Então, era isso que a gente tinha aí para apresentar hoje. Claro, fiquem à vontade se tiver algum complemento. Alexandre, bom dia a todos. Acho que sem complemento, acho que bem colocado pela Lilian. Eu acho que os nossos esforços estão frutificando agora, né, tanto na parte da aquisição quanto na estruturação de rotinas e serviços. E estamos avançando. Acho que é importante salientar a intensidade do nosso diálogo com a CETESB e com a SP Águas, que tem rendido esses frutos, né? Acho que sem nada a adicionar à fala da Lilian. Perfeito. Então, eu agradeço aí a Lilian. A Lilian fez uma síntese muito breve, né? Ninguém, assim, aqueles que participam do GT sabem o esforço que seja o boletim, seja qualquer que seja o produto, as estações, né? Ou seja, é um esforço muito grande e às vezes leva um tempinho mesmo, não tem jeito, né? Porque somente quando é um contrato, envolve, né, licitações, aprovação em várias instâncias, mas muito em breve também teremos aí essas novas estações instaladas em funcionamento. E é muito interessante essa questão do SINQA, né, que é o sistema aí de monitoramento automático, receber dados de terceiros, né? Isso permite, claro, com critérios, com padrão, evidentemente, isso permite uma expansão da rede, além das estações da própria CETESB, de outros usuários, né, de outros atores, que muitas vezes têm estações já em funcionamento, mas usam para si próprio, e tornar esse dado público, eu acho que permite uma expansão da rede, porque acho que ninguém tem dúvida, né? Principalmente Bragança e Atibaia, que estão com as estações lá funcionando hoje, né? O monitoramento automático, além de Piracicaba, é claro, mas o monitoramento automático permite a gente conhecer um rio que a gente achava que conhecia, né? Assim, o monitoramento trimestral, bimestral, claro, tem aí seu papel de acompanhamento do enquadramento e outras questões, mas ele tira fotos de momento, né? A partir da hora que você começa a olhar o rio de 10 em 10 minutos, você permite que você comece a compreender um pouco a dinâmica do rio de uma forma bastante mais aprofundada do que a gente tinha até o momento. Então, o monitoramento automático é muito importante e, claro, na discussão da Autarquia Cantareira, esses dados
tempo real também são muito importantes para esse olhar qualitativo para a gestão das descargas, além das questões meramente quantitativas, né? Então, muito obrigado a Lilian, todos os membros do GT, e vejo que tem muitas missões ainda para o próximo mandato e para as próximas, então, mas agradeço muito aí o uniforme da coordenação. Obrigado. Eu não vou passar para o Jorge Mercante, que é o nosso outro coordenador do GT, porque depois ele vai ter um espaço como GT, e aí a gente agradece aí o Jorge e todos os membros do GT. Bom, na sequência, eu gostaria de convidar aqui a Secretaria Executiva para os seus informes, e já aproveitando para que eles falem um pouquinho do nosso próximo item, que é a questão da renovação dos mandatos, né? E como participar, embora a gente tenha falado sobre isso na última reunião, mas só para dia 16 de julho agora teremos, né, a reunião da renovação dos mandatos. Alguns sempre ficam com dúvidas como fazer, como que troca representante, precisa estar em todas as câmaras ou não. Então, vou aproveitar para a Secretaria Executiva fazer os seus informes e o esclarecimento geral para essa questão da renovação dos mandatos, que esperamos que todos aqui renovem os seus mandatos, continuem conosco e, pelo contrário, venham mais ainda membros para poder somar aqui aos nossos esforços. Tainá, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos e a todas. De informes mesmo, hoje a gente não tem, acho que a gente passou todos os informes possíveis na última reunião, então é mais reforçar a questão, então, do item da pauta aqui, né, sobre a renovação, então, das CTs, né, do mandato 25-27, então, lembrando que esse processo de renovação das câmaras técnicas temáticas aqui, dos comitês, ocorre a cada 2 anos, né, conforme essa programação abaixo que vocês estão vendo aqui na tela. Então, no dia 22/5, a gente iniciou a abertura, né, do processo de renovação, então foi enviado um ofício circular aqui dos comitês PCJ, né, o número 262, com as instruções gerais. Aí a gente recebeu até o dia 24/6 as indicações, né, das entidades, né, então novas entidades solicitando, né, para o ingresso nas CTs, ou alteração dos representantes dos membros já indicados nessas câmaras técnicas, né. Então, esse processo já se encerrou, e aí agora, dia 16/7, né, nós vamos ter a reunião online a partir das 9 horas com todas as CTs, né, para posse dos representantes indicados, eleição e recondução dos cargos de coordenação, né, das respectivas CTs, recomposição dos grupos de trabalho, eleição e recondução das coordenações dos GTs, e atualização do calendário de reuniões, né, até 2027, né, então 25, 26, 27. Aí lembrando, né, que as instituições que já participam de uma ou mais CTs, havendo interesse em permanecer aqui como um membro, sem alteração de representante, a gente comentou anteriormente que não havia necessidade de envio de manifestação. Contudo, seria obrigatória a participação de pelo menos um representante da entidade credenciada na reunião de posse em 16 de julho. Então, caso a gente não tenha recebido, né, dentro desse período, alguma manifestação das entidades que já participam, se não houve alteração de representante, nenhum tipo de manifestação, precisa estar presente na reunião do dia 16, né, caso não compareça nenhum representante, a instituição é excluída, que aí não houve interesse de continuar participando. Então, acredito que da nossa parte seriam esses esclarecimentos, a gente fica aqui aberto para dúvidas. Obrigado, Tainá. Acho que ficou claro aí o procedimento, né? Aqueles que já são mais veteranos no comitê já estão bastante acostumados com esse procedimento, mais aqueles que estão chegando mais menos tempo, né? Então, só para lembrar, dia 16, né? A CTNH é, acho que uma das únicas câmaras, tem 2 reuniões aí nesse mês de julho, então dia 16 é fundamental, pelo menos um membro, seja o titular ou o suplente, esteja presente na reunião virtual, né? Vai ser de manhã, Tainá, esse cronograma já... perfeito. Isso aí, mesmo, então a reunião conjunta, né, inicia ali às 9 horas com transmissão no YouTube. Então, para aqueles que... desculpa te interrompendo, Alexandre, só para complementar. Por favor. Aqueles que entrarem nessa reunião conjunta às 9 horas, né, vão receber a convocação, tudo certinho com essas instruções que eu estou passando aqui, vão receber, a convocação vai sair no dia 7, na segunda-feira. Então, no YouTube, vai ter a reunião de posse, né, com todo, com o secretário executivo ali passando todas as orientações, explicando com relação ao plano de trabalho, o funcionamento, né, dos comitês,
Então, ali já quem já participar dessa reunião já vai contar como presença, já vai estar sendo reconduzido, né? Então, é uma reunião de posse. E aí, depois, nós vamos ter as reuniões separadas de cada uma das câmaras técnicas. Então, no caso da CTMH, a reunião inicia às 10h30, né? Então, isso vai ser na quarta-feira, né? Que é a reunião 269 aqui da CTMH, às 10h30. Então, a gente tem primeiro essa reunião às 9 horas, caso essa pessoa participou às 9 horas, mas não vai poder ficar às 10h30 na reunião da CTMH, e ele é representante aqui na CT, a gente já vai contabilizar ali a presença e ele já está sendo reconduzido. Tá bom? Excelente, Tainá. Então, às 9 horas de YouTube, provavelmente o registro da presença será no chat do YouTube, para que possa fazer essa recondução. E depois, às 10h30, então, nós temos nossa reunião na sequência, aí via Google Meet, né? Aí sim, nesse ambiente igual estamos aqui, para daí aquela pauta que a Tainá trouxe de eleição da coordenação, enfim, calendário de reuniões. E já fica o aviso, aqueles que queiram sediar reuniões da CTMH, nas reuniões presenciais, está em aberto as inscrições, estará em aberto as inscrições, então, pleiteiem, se organizem, aquele que tem espaço e gostaria de receber a reunião do CTMH, sempre um prazer visitar presencialmente aí as instituições. Então, também é nesse dia 16 que a gente, de alguma forma, indica aí aqueles interessados, aqueles que querem, desejam receber as reuniões da CTMH. Bom, com isso, pergunto se há alguma dúvida, algum esclarecimento que a Secretaria Executiva possa fazer em relação a esse processo eleitoral, para que ninguém seja excluído. A meta nossa é não excluir ninguém e, se possível, adicionar muita gente. Então, por isso que a gente tem feito questão de sempre repetir um pouco esses procedimentos, né? Acho que não Tainá. Então, você foi muito clara aí na apresentação, então acho que não há nenhuma dúvida sobre esses procedimentos aí de recondução na Câmara. Deixa eu só voltar para a minha tela. Bom, então, na sequência nós temos a aprovação da nossa ata. Eu pediria que a Tainá projetasse aí na tela para a gente a ata que foi enviada aos membros. Só um minutinho, já vou projetar aqui, Alexandre. Sem problemas. Lembrando, aqueles que ainda não puderam registrar a presença no chat nosso, que assim o façam. Vamos projetar nossa ata da nossa última reunião. Bom, está aí em tela. Essa é a ata, então, que foi encaminhada junto com a convocação, né? Nossa última reunião foi de forma presencial, lá na Ródia e Paulínia. O Ricardo está aqui, mais uma vez agradecimentos à Ródia por termos recebido. Consulta aí o Felipe, a Secretaria Executiva, se recebemos alguma contribuição, alguma correção na nossa ata. Aqui para a gente não chegou nenhuma solicitação de correção. Bom, então, não havendo nenhuma contribuição à ata, a gente coloca em apreciação. Aqueles que concordam com a versão encaminhada da ata permaneçam como estão. Se tiver alguma objeção, por gentileza, registrem aqui no chat. Não havendo, então, a ata está aprovada por unanimidade e vai para publicação lá no site dos comitês. Tem lá uma seção só da CTMH, que tem todas as nossas datas aprovadas. Obrigado aí, Tainá. Deixa eu só projetar na tela aqui. Bom, aprovada a nossa ata, vamos dar uma olhadinha na situação da bacia nesta manhã, uma situação de algumas chuvas pontuais, né? Tivemos alguma chuvinha na semana passada, uma queda de temperatura bastante abrupta, né? E com isso, evidentemente, o consumo também diminui um pouco, né? A evaporação diminui um pouco também, mas essa situação da bacia de hoje, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Começando pelo Rio Jaguari, os dois pontos a montante aqui do Jaguari, Pires, né, lá em Extrema, e o F25B, na ordem aí de 7,5, 7,72, 7,43, então isso é afluência no Jaguari. E aí descendo o rio, hoje está sendo carregado 0,25 no Jaguari, né, Guaripocaba lá em Bragança 1,25, Buenópolis 4,28, Bernardo de Figueiredo já chegando lá em Pedreira 4,43, a jusante da barragem da PCH 4,05 e lá em Jaguariúna 3,99, tem
variado, até nós tivemos um episódio que daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ele. Não sei se o Ricardo Jaguariúna estiver por aí, fique muita vontade para esse olhar aqui desse trecho médio de Jaguariúna, né? O Camanducaia em Amparo 3,33, e aí depois já no Zeferino Vaz, né? Já o Jaguari de novo, após a confluência do Camanducaia com o Jaguari, 9,13, o Zinister 9,72, e lá na captação de Limeira 5,57, né? Esse é um posto que está numa fase que foi retomada, né? Está numa fase ainda de, vamos dizer, de aperfeiçoamento dos dados, parece que está um pouco baixa essa vazão, mas o pessoal de Limeira também está por aí, fique à vontade também se tiver comentários a fazer, né? Olhando agora a parte inferior, vamos olhar a bacia do Atibaia. O primeiro posto aqui, o Cachoeira Montante, né? Afluência no reservatório Cachoeira, 2,47, está sendo descarregado 5 metros cúbicos por segundo aqui no Cachoeira, e o próximo posto, né, já a Jusante, Piracaia Centro, está refletindo exatamente essa descarga aí na ordem de 5 metros cúbicos por segundo e registrando 4,93. O Atibainha, bem na parte inferior aqui da figura, uma afluência na ordem de 2 metros cúbicos por segundo, está sendo descarregado 3,5 metros cúbicos por segundo, e aí o primeiro posto em Mascate ainda está tendo uma reação, né, dessa descarga, 2,89, Atibaia 9,90, Bairro da Ponte lá em Itatiba 9,92, na captação de Valinhos 11,65. Liberador Furtado 10,39, Umas 1,54, e aí já chegando na confluência, aliás, na afluência aqui direta do reservatório de Salto Grande Americana, assim, o posto acima de Paulinha 11,44. Então nós temos na ordem aí o Atibaia na ordem de 11,5 e o Jaguari na ordem aí, enfim, embora a captação Limeira esteja um pouco baixa, na ordem aí talvez de uns 10 metros cúbicos, 9 e pouco, né? Aí vamos para o Piracicaba, né? O Aimaratá 28,5, a linha americana, Piracicaba lá em Santa Bárbara 30, lá na Rua do Porto 30 também, e o Curbataí 1,63, em Juclá, em 2,41, e lá já a Jusante da captação do SEMAI 3,3. Com isso, o último posto que a gente tem aqui é 35,64, o último posto que a gente tem na bacia do Piracicaba, entregando aí para o Tietê. Consulta aí os usuários da Atibaia, do Jaguari, eu vi que o Ivan do SEMAI também está por aí, se tiver alguma observação, fique à vontade. Eu não consigo ver o chat aqui, então fique à vontade para me interromper. Pode falar. Alexandre, bom dia a todos. Com relação ao ponto de Limeira, né, visualmente o que a gente vê não é 5, né, o da Zinister está fazendo mais sentido, tanto com relação a experiência aqui do pessoal, dos vários anos ali, e até a qualidade, né, a gente já teria, se estivesse ali com 5, sofrendo um pouco mais em relação à qualidade. Então, assim, o que a gente está se baseando muito é pelo Zinister, né, então esse posto está mais baixo mesmo do que a gente imagina aqui no visual, tá? Excelente, né? Eu acho que